Wesley, que é o meu personal hair. E além de ele ser esse mestre, esse querido, maravilhoso, hoje é aniversário dele. Então eu quero desejar o melhor do mundo. E daqui a pouco a Fabiane vai estar online aqui conosco. Fabiane? Fabiane? Olá, Olá, maravilhosa, tudo bem? Boa tarde, boa noite, né? boa Prazer em noite. te conhecer. Muito obrigada pela oportunidade de a gente, nessa Semana da Mulher, estar abrangendo alguns assuntos em poder ajudar algumas mulheres. Eu já dei uma entrada dizendo que você é uma psicanalista, 18 anos de mercado. Você tem uma atuação maior na psicanálise de família, então engloba desde a criança, marido e mulher. Mas eu gostaria que vocês explanassem em poucas palavras quem é Fabiane no sentido profissional e vinculado ao nosso tema, que é mulher. Tudo bem, Ali? Muito obrigada pelo convite. É uma alegria, né, estar nessa noite aqui, nessa semana, né, dedicada à mulher. Então, a Fabiane, desde muito cedo, ela buscou cuidar das mulheres, né? Então, acho que foi uma missão desde muito cedo para mim, desde criança, e eu percebi que eu sempre fui envolvendo em conteúdos femininos. E em Curitiba eu tinha uma escola de dança voltada para mulheres, depois eu acabei montando um espaço só voltado para mulheres, então sempre com esse cuidado pela mulher, né? E pelas necessidades femininas. E claro, quando a gente busca o autoconhecimento como mulher, a gente quer levar com a gente todas as mulheres para que elas possam também E crescer, essa né? questão de autoconhecimento barra dependência emocional, ela tá ligada uma com a outra? Melhora muito quando você busca o autoconhecimento, entende as suas necessidades, entende onde está posicionada a sua dependência emocional, porque hoje, quando você estuda e olha para a dependência emocional, nós estamos falando da nossa Que criança vem lá interior. de Aquela, trás, não é uma dependência de momentos ou de meses, ela vem de uma dependência retroativa de anos, né? Às vezes lá da criação com o pai e com a mãe. com certeza, é dessa fase. E aí ela traz essa dependência emocional por conta dos tratamentos, de como ela foi abordada nessa infância, de como ela foi conduzida, e ela leva isso para todas as suas relações. E nem é só uma relação de marido e mulher. A pessoa que cria dependência emocional, ela cria dependência emocional por uma amiga, ela é capaz de não deixar você ser amiga de outra, ela cria uma dependência emocional por colegas de trabalho, não quer dividir esses colegas com ninguém. Então, a pessoa que ela tem esse processo, ela tem por todo mundo que a Mas isso circula. também vai de criança, porque, por exemplo, eu eu fui uma pessoa muito apegada aos meus pais. Então, o pai era meu e a mãe era minha. Meu pai era um diretor de um clube, aonde ele fazia os 15 anos do debutante, né? E eu vi aquelas mulheres lindas, maravilhosas saindo, e eu falei: um dia eu quero que o meu pai esteja comigo quando eu for debutar. E infelizmente a gente veio para cá. Então, essa questão ficou um buraquinho no meu coração, porque eu queria, porque eu vi tanto meu pai fazer pelas outras, que esse também pode ser uma lacuna que ainda está aberta em mim e que em algum momento eu estou refletindo na minha vida. Com certeza, com certeza. E assim, né, Ali?
a gente vê a dependência emocional também relacionada com, com faltas. Não é sempre só o excesso, entende? Então, a falta. Mães que criam os filhos, os pais que abandonam. Até eu ia falar a questão de trauma, porque daí a gente já entra no trauma, né? A dependência Sim, emocional pelo trauma. Então, a criança que é abandonada, a criança que vê, às vezes, uma briga, que vê, às vezes, a mulher sendo maltratada, porque isso também reflete. Eu, por exemplo, eu quero para mim aquilo que eu via, o que meu pai fazia para minha mãe. E se a sim, pessoa, isso e se a sempre. pessoa não tem essa questão de ter vivenciado o pai com a mãe, como que ela vai querer algo parecido que ela não tenha? Como que você, como psicanálise, como psicoterapeuta, consegue conduzir isso? Ressignificando daí. Porque, olha, uma coisa muito comum que acontece, né? Então, eu tenho um pai onde ele foi ausente, um pai onde ele foi dependente químico, de álcool, enfim. Vou dizer que esse pai não tenha sido um pai tão bom assim para minha mãe. Mesmo eu tendo a certeza de que eu não quero um homem assim, é só este tipo de homem que aparece na minha vida. É uma forte Mas isso é atração. Você psicológico entende? ou tem como ressignificar com uma profissional como você? Tirar, por Sim, exemplo, Fabiane, eu tive isso e eu não quero isso. Então eu tenho que procurar uma tem. profissional para isso. Sim, sim. Através das sessões de psicanálise, através do setting analítico, nós vamos ressignificando esse amor por esse pai, colocando esse pai num lugar não de adoração e nem muito menos de exclusão, Uhum. e sim colocando ele como um homem que Que foi o deu a vida, um responsável por homem. nós estarmos aqui. Ele tem o Isso, significado dele. isso. E daí, neste momento, quando ela ressignifica, aí sim ela se torna livre para colocar exatamente uma outra pessoa que não simbolize mais esse E pai. aonde que entra? Porque assim, mulher abrange um grande contexto, né? A mulher ela se apega a detalhes, então a dor, a dependência emocional, ao trauma, a ausência, a característica, por exemplo, às vezes as pessoas, por exemplo, mulheres, elas se deixam de cuidar porque ela tem um problema. Então, assim, eu não sou feliz mesmo, na minha casa ninguém é feliz, eu nasci para ser sozinha e tá tudo certo. Na verdade, não tá tudo certo, porque todo mundo tem um dever, todo mundo deve ser feliz. E nenhum homem é igual ao outro. Eu não vou encontrar um homem igual ao meu pai. Sim. Você sabe que quando a gente busca essa ressignificação a respeito desses traumas, desses anseios, desses medos, é onde entra o autoconhecimento e aí nós descobrimos que a gente não precisa ser como a mamãe, a gente descobre que a gente não precisa tolerar como a mamãe tolerou, a gente não precisa carregar com a gente essas dores, mas é só tomando consciência dessas dores que eu escolho seguir Ou com ser elas insegura, ou é. ou apenas pegar o bordão, eu sou insegura, não lutar e apenas colocar essa proteção e falar, eu sou insegura e não vou mudar. Mas daí é um ganho, entende? Se essa pessoa ela levanta essa parede, ela está tendo ganho com isso. Ela teve ela teve muitos ganhos positivos se vitimizando dentro desse processo, entende? Então ela não vai lutar para E sair me, disso. Ela vai e me diz uma coisa, permanecer. muitas pessoas
casais que a gente frequenta, né, fala assim: ah, Alexandra, geralmente quando eu e o fulano, eu e o marido, a gente vai brigar, a gente nunca briga perto da criança, mas a criança parece que ela tem um Wi-Fi 3 vezes mais conectado, porque ela sente isso, não adianta. Então, assim, não é só a briga, é o ato do pai não cumprimentar a mãe, é o gesto, ele observa tudo. A criança, ainda mais hoje, que elas vêm com um chip, parece. Então, assim, muito das coisas, muito das grandes mulheres hoje, ou são porque viram a mãe ser o que ela é, ou viram que elas não querem ser o que a mãe passou. Sim, sim. Porque por mais que você não brigue, por mais que você não exponha essa intimidade do casal diante da Tá dando criança, um ruído no teu, ela no teu, tá dando um ruído. Hã? Tem que baixar alguma coisa porque tá dando um ruído. Ou a será janela, alguma coisa. que Melhorou. Melhorou. Perfeito. melhorou? Perfeito. Perfeito. Melhorou? Tá. Então essas crianças que participam, na verdade elas acabam não participando, mas elas estão por trás, acompanhando o sofrimento dessa mãe, Ó, sabe? voltou o Então ruído. elas ter, Voltou o ruído, Fabiane. É alguma. será que é Ou do um meu ouvido? celular que está próximo, algum aparelho que está próximo da nossa conexão, alguma coisa. Tá, deixa eu ver aqui o que eu consigo. Eu tô com um ventilador ligado, vou Talvez desligar para deve ver, ser o tá? ventilador. Vou desligar. Gente, coisas ao vivo é assim mesmo. A gente tem que melhorar. E é assim mesmo. Ao vivo é assim. Se não tivesse, não seria ao vivo, né? A gente teria corte. Mandem perguntas, gente. E qualquer coisa, a Rosane tá, a Fabiane está aqui. Se não der tempo na live, a Fabiane está à disposição, né, Fabiane? De se qualquer pessoa Isso. precisar da sua ajuda, o seu link vai estar aqui para tirar as dúvidas e para ver que a gente tem hoje pessoas a nos ajudar, né? E vamos voltar ao nosso assunto anterior. Vamos lá. Vamos Melhorou. lá, melhorou? Melhorou agora? Melhorou. Fabiane, falando em relação à criança, né? Então, hoje, obviamente, a gente tem uma gravidez que sim, a criança sente tudo que uma criança sente na gravidez, ela sente dentro da barriga, ela nasce, ela cresce. E em que momento ela sendo do sexo feminino, por exemplo, ela realmente ela percebe que ela deixou de lado a juventude, a criança, o bebê, e que hoje ela é uma mulher e se tornou uma mulher. Então, vamos fazer dentro da linhagem psicanalítica, então. Freud, quando ele começa a pesquisar sobre a influência do ventre materno, dos primeiros anos de vida, ele determina fases para essa criança, né? Então, logo que essa criança nasce, ela passa pela fase oral. Essa fase oral é a fase onde, basicamente, a criança sente o prazer através da oralidade, da amamentação, é onde ela se comunica e sente o prazer da vida através dessa fase. Ela dura até em volta dos 2 anos de idade. Daí nós passamos para uma segunda fase, que é a fase anal, onde a criança aprende a controlar os seus esfíncteres, tanto o xixi quanto o cocô. E ela sente prazer nisso. Ela sente prazer em poder ter controle das suas necessidades básicas. Isso vai durar em torno dos 4 anos de idade. Quando ela entra na fase fálica, é onde ela descobre que os seres humanos são distintos. Existe um menino e existe uma menina. Né? Existe o papai, que possui um falo, e a mamãe que não possui esse falo. Por isso a fase fálica. E é ali
que a criança toma consciência do processo dela na vida, que a menina será como a mamãe e o menino será como o papai, por conta desse falo, por conta desse tem, né? Então é bem nesse divisor de águas que a criança entende e os meninos, por sua vez, acabam se tornando mais fortes por terem esse falo e a menina mais frágil por não ter esse falo. Existe a primeira grande neurose da mulher. E no caso de pessoas, por exemplo, que não têm o pai presente, como que elas vão distinguir isso? Porque se eu tenho um pai presente, eu vou conseguir ter esse porte, de ser forte, de ser igual ao meu pai. Mas em casos hoje, como a gente vê, que é super comum a questão de duas mães ou dois pais e estarem criando, como que essa questão ela é vista pela psicanálise, De qualquer forma, ela vai ser introduzida em algum momento dessa idade, se não for em casa pelos pais, vai ser pela escola, vai ser pela sociedade, né? Mas claro que sim, entende-se hoje em terapia, eu percebo isso diante das falas dos meus pacientes, essa ausência, sabe, do macho e da fêmea durante o processo, principalmente da fase fálica, em algum momento ele bate a porta, sabe? Ou na sexualidade, ou na força motriz o barulho extremamente... voltou de novo. Que engraçado, Fábio. Ele dá uma oscilação Exato. gigante. Tu tá com algum microfone, alguma coisa? Melhorou, perfeito. Eu tô sem. Agora eu tô sem microfone. Melhorou, perfeito. 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 E essa questão, você como psicanalista, no mundo atual que a gente tem, sem distinção, a gente tem que abraçar todos, todos têm os mesmos significativos, todos têm que ter a mesma autoconfiança, todo mundo tem o direito de ser, vir e tal. Por quê? Porque senão a gente vai começar a causar outras coisas. Então, às vezes a pessoa falar seguir o coração dela, ela vai começar a causar o trauma, o medo, a insegurança, a independência por não seguir o coração dela. E não é errado. Sim. Desde que ela Não. E esteja outra, confiante daquilo que realmente ela está tomando a decisão. claro. E assim, né, Ali? Aquilo que pode ser traumático para você pode não ser para mim. Porque o trauma não se dá como acontece, mas sim como eu me sinto diante daquela Exatamente. situação. Entende? Então, dependendo da força motriz, por exemplo, como a gente estava falando, desta mãe sendo guerreira, criando o filho sozinha, dependendo da força motriz, essa criança vai passar despercebido pela falta desse falo. Ela vai querer, Porque ela ela vai querer pela falta ser o que ela nunca teve. Isso, ou vai passar tranquilo, vai passar entendendo que essa mãe conseguiu colocar essas duas vertentes dentro dela, entende? Tanto a feminilidade quanto a masculinidade, porque a gente precisa ter esse equilíbrio dentro de nós, né? Tanto a força masculina quanto a força feminina. Agora, voltando, a gente teve uma live com a doutora Ana Maurice, que a gente estava falando das questões, como é difícil hoje, as pessoas estão perdendo os sonhos profissionais por não se acharem aptas a entrar no mercado de trabalho. Por exemplo, por que eu não posso abrir uma oficina de mulher? Porque os homens têm um tabu de que homens, você vai numa oficina, tem homens. Eu trabalho numa obra de arquitetura, é difícil ter mulheres pedreiro. Em compensação, eu até errei a conversa da semana passada, que eu falei era Campinas, mas é em São José dos Campos. É uma empresa
que ela só tem mulheres trabalhando. Eu achei isso fantástico, desde a venda, da produção, levando a serralheria, tudo. Eu achei fantástico. A matriz e metodologia da empresa é só mulheres. Não que eu seja feminista ache que tudo tem que ser 0800, mas eu acho sim que a mulher ela pode ser o que ela quiser. E como Sim. que eu posso colocar isso na autoconfiança, na incerteza, sair do medo? Como é que eu posso tratar isso para quem está nos escutando como uma psicanalista como você? Sempre a gente vai tratar a pessoa em primeiro aspecto. Então, se ela tem essa insegurança já está vindo com ela lá de trás, quando criança. Talvez um dia ela ouviu do papai, da mamãe, você não é capaz, você não pode, você Isso é não para menino, consegue. não é para Claro, menina. isso não é que a gente é exposto a menina brincar de boneca e menino de carrinho. Quer dizer, então isso já vai limitando nossas diferenças, né? Então ela já está trazendo nela. Então a cura se dá sempre a partir da cura recalcada dela. E Quando até eu é estava comentando com a doutora Ana Maurício, por que que hoje as meninas ainda continuam usando rosa, porque são meninas, e os meninos têm que usar o azul. As meninas não podem usar. Por quê? Porque até o dia que uma marca lançar roupa feminina, uma linha exclusiva rosa menino e uma linha exclusiva menina, aí o tabu acaba. Porque enquanto o modismo continuar se perpetuando, menina usando rosa, menino usando azul, qual é a maldade? A maldade está na cabeça de quem vê, não de quem usa. Porque se eu gosto de verde, eu vou usar verde. sim, sim. Mas é por isso que tá sempre no olhar do E outro, novamente na né? infância. Então, assim, se esta pessoa curar esse recalque de que ela foi criada para ser uma menina que vai cuidar da casa, que vai ter filhinhos e vai ser, não vai ter algo profissional, ela tem que curar este Uhum. recalque. E aí, sim, esse potencial dela, ela vai poder ser quem ela quiser. Mas enquanto esse recalque a impede de ir para frente, ela não vai conseguir se empoderar daquilo que ela poderia ser e ocupar qualquer papel Você na sabe que sociedade. eu tenho uma questão muito bíblica, assim, né? Tem partes na Bíblia que diz que a gente não se deve sentar em certas mesas. E eu acho que nessa psicanálise também. Se eu já sou fragilizada nessa questão, pessoal, de alguma questão, por exemplo, se eu sou uma pessoa que eu não tive pai, por que eu vou sentar numa mesa onde as pessoas só vão falar sobre fragilidade de pai? Se a gente começar a perceber que aquele local é um lugar onde não vai me trazer benefício, troca de mesa. Entendeu? Eu acho Sempre. que também é uma questão, óbvio, traumas e dores, isso a pessoa tem que ter uma noção, com acompanhamento. Olha, fulana, se você vai no lugar, tem um lugar que a pessoa vai estar falando mal dos outros, a outra que vai estar falando do trabalho e a outra que vai estar rindo. Eu vou optar por onde? Eu vou optar pela que está rindo. Claro. É igual aquela fala, né? Se você quer voar tão alto quanto as águias, você não pode andar com os patos, né? Olha, Fabiane, engraçado que toda final da live, infelizmente, porque a gente já está batendo quase 30 minutos, eu sempre peço uma frase. E eu acho que essa Uhum. sua frase você poderia repetir, porque eu vou colocar ela no tema da nossa live. Então, se você puder repetir essa frase a gente encerra e vai ser a sua frase, porque é uma frase fenomenal. Ou se você quiser explicar o porquê dessa frase, eu também te agradeço. Então, a frase é: se você quiser voar tão alto quanto as águias, você não pode se limitar a andar com os patos Porque os apenas. passos Então, eles
Eles são bons porque eles sabem voar, mas não tão alto. Sabem nadar, mas não tão profundo. E eles sabem caminhar, não tão rápido. Mas a águia, ela está acima. Ela consegue ver de longe o que vai acontecer, ela consegue ver a Ela sua tem a noção presa do de vento. um. Isso, e de uma dimensão muito grande. Então, se eu preciso me diferenciar, eu também preciso mudar com quem Com eu ando, né? certeza. Então, se eu estou ali no básico, eu posso subir um pouco mais. E claro, vencendo as minhas próprias crenças, vencendo os meus próprios recalques, os meus próprios medos. E claro, a psicanálise ela está aqui para te auxiliar dentro dessa força, né? O quanto você pode e deve e vai conseguir alçar E grandes sempre voos. falando, né, Fabiane? Cada um é cada um. A minha força é uma, a força de outra é outra. Cada um tem o seu olhar, a sua perspectiva, a sua criação, o seu caráter. Cada pessoa é uma pessoa. Não adianta a gente escutar alguma coisa, ó, faz isso porque é bom. Procura uma médica, que aí você vai realmente ver o seu ser. Fabiane, Sim, cada ser é único, né? Cada ser é muitíssimo único. obrigada. Você foi muito bacana. E qualquer coisa, o teu Instagram vai estar aqui. Se qualquer coisa as pessoas mandarem mensagens, você está à disposição para consultas online, enfim. Eu te agradeço por esse Dia Internacional da Mulher e Obrigada. vamos colocar a frase: voe como águia, não como pato. Muito obrigada. Obrigada, Gente, meus primores, obrigada pelo essa foi a convite. doutora Fabiane. Muito obrigada. Acredito que vocês tenham aprendido um pouco. Gente, e nós precisamos de ajuda sempre. Fabiane, um beijo. Meus primores, um beijo. E o Wesley, que é o meu personal hair, parabéns de novo, porque a gente, né, Fabiane, a gente é linda, não é por acaso. Sempre tem alguém por trás. Um beijão grande, Wesley. Eu te amo. Você é um grande amigo. Fabiane, um prazerzão. E qualquer coisa, a gente vai se reunir um dia para a gente fazer um bate-papo com essas lives, com essas mulheres empoderadas. Um Legal. beijo grande. Obrigada, um Tchau, tchau. abraço.